Bom dia, turminha! Sejam muito bem-vindos ao nosso curso técnico profissionalizante mecânica. Hoje, numa quinta-feira maravilhosa, vamos falar sobre manutenção e tecnologia mecânica, galera. Tá? Vamos fazer a nossa revisãozinha, ok? Para que a gente siga aí com a nossa avaliação. Hoje nós temos avaliação, ok? Então vamos lá. Manutenção e tecnologia, né, galera? Então chegou a hora da nossa grande revisão para a prova. Hoje vamos juntar os dois mundos que estudamos. Manutenção e tecnologia mecânica. Por que uma máquina quebra, né? Aí a gente entra na parte de tecnologia. E o que fazemos para evitar que ela quebre, né? Já entramos aí na parte de manutenção. Então na aula de hoje vamos revisar os tipos de manutenção, né? O papel do PCM, ok? As técnicas de detetive, né? Preditiva lá, galera. E o escudo dos materiais, os ensaios de dureza, né? Vamos afiar o nosso conhecimento. Então vamos começar pelos tipos mais antigos, né? De manutenção, né, galera? A manutenção corretiva. É bem simples ela. Quebrou, conserta. Né? Se o rolamento do motor quebrou, o técnico vai lá e troca. Né? Qual que é o problema disso? Né? O prejuízo não é só a peça, é o tempo parado, a produção perdida, o retrabalho, né? É a manutenção mais cara e estressante que existe, né, pessoal? Então a gente falou bastante a respeito de manutenção corretiva, né? Mas assim, só para a gente relembrar. Então a corretiva quebrou, conserta, né? Nós temos um problema muito sério na corretiva, que é o tempo parado, né? A produção perdida, o retrabalho, galera. Tá? Isso aí é custo muito alto para a empresa. Né? Pense lá uma linha de produção igual das grandes multinacionais que nós temos hoje em Curitiba, né? Ela parar aí por causa que o motor apenas falhou por falta de manutenção. E o técnico, né, o profissional tem que fazer essa corretiva. Aí é um custo gigantesco, né? Então vamos, um exemplo aqui, o nosso eixo no torno Clark que nós temos aí, né, no laboratório, né? Trava no meio da usinagem, né? Para tudo para consertar, é uma corretiva. Perdemos a peça, né, e o tempo da máquina. Então, e temos um erro aí, né, cara? Basear a fábrica só na corretiva. Isso é cultura reativa, né, galera? Quando a gente fala em cultura reativa, é aquela cultura mais antiga, né? A indústria moderna foge disso, né? A gente tenta o máximo possível trazer a preventiva, né? Ou a preditiva para daí sim a preventiva, né? E a preventiva, né, galera? Então, para evitar o caos da correria, usamos a preventiva. É a manutenção inteligente e planejada, galera. É a troca do óleo do carro a cada 10 mil quilômetros, né? Na indústria a gente trocamos o óleo do compressor, por exemplo, a cada 500 horas, né? Ou lubrificamos os barramentos do torno toda semana. O objetivo é aumentar a vida útil da máquina e reduzir o risco de quebra, né, galera? Então nós somos aí os fiscais, né, que controlam o ciclo de vida da máquina, galera. Tá? Muitas vezes a gente cria a máquina, né? Pense lá, a gente faz lá no desenho, né? Depois a gente fabrica essa peça, né? Então somos os criadores e somos os cuidadores dessas máquinas, né? Então a gente tem que fazer essa manutenção para que o ciclo de vida dela aumente, ok? Então o nosso plano de manutenção preventiva, né, que vimos lá na aula 5 e 6, né? É o roteiro de inspeção, lembra? O técnico segue o checklist, verificar nível de óleo, reapertar parafuso, limpar filtros, lembra disso, né, galerinha? Então é importantíssimo a gente ter esse checklist, ok? E todos os dias a gente realizar, né, esse checklist. Lembra que a gente falou sobre caldeiras ontem, né? A importância de a gente fazer a manutenção, o cheque, né, de todos os componentes ali para que não ocorra, né, um desastre, né, dentro da nossa planta. Então, um erro comum da galera aí é ignorar o manual. Lembra lá, pessoal? O fabricante testou a máquina. O manual é a receita inicial para o plano preventivo. Então, pessoal, bem tranquilo aqui, né? O professor falou bastante a respeito disso também.
como é importante a gente ler o manual do equipamento, ok? O equipamento chegou no setor, uma das primeiras fases aí do técnico é ler esse manual, entender, né, a máquina, principalmente, lembra lá quando o professor falou a respeito de trocadores de calor de placas, né, galera? As placas lá, quando a gente desmonta, faz a manutenção das caixetas, lembram? Então é importantíssimo você ler o manual para você, obviamente, fazer, né, desmontar da forma correta e depois fazer a manutenção. Tomar cuidado, galera, tomar cuidado lá com os tipos de produtos químicos que nós vamos utilizar para fazer as manutenções, lembram disso também, né? E depois para a gente fazer a montagem correta desse equipamento, ok? Para que não ocorra desse equipamento perder a sua eficiência, beleza? Seguindo lá então, vamos para o nosso PCM, né? Isso aqui é vida, galera. Isso aqui é vida dentro do setor, tá? Então, isso aqui em qualquer lugar, na fábrica minúscula com 5 pessoas, como na fábrica de 5 milhões de pessoas, vocês vão encontrar isso aqui, galera. Então, vocês têm que estar muito ambientado, tá? Isso aqui vai ter que ser o seu, a gente chamava antes de livro de cabeceira, né? Aquele livro que você tinha na cabeceira, que você sempre dava uma lidinha. Então, isso aqui vai ser o que vocês vão ter que ter na vida, né? Então, mais que organizar essa bagunça, né, galera? O PCM, Planejamento e Controle da Manutenção. Tá? O PCM é o cérebro, né, que decide quando fazer a preventiva, quais peças comprar e quem vai executar, né? Ele gera a ordem de serviço, a OS, né, que é o documento oficial. Sem o PCM, a manutenção vira uma bagunça, galera. Cada um faz o que quer, ok? Então, pense que esse PCM é como se fosse a nossa norma, né? Dentro aí do setor, né? Dentro da indústria. Então nós temos uma norma, PCM, galera, beleza? Então o PCM usa alguns softwares, né? Lembra lá do CMMS, né? que a PITA, por exemplo, né? A fresadora Clark precisa de inspeção semanal. O PCM gera o OS para o técnico, que executa, preenche o que fez e devolve. O PCM então guarda esse histórico, né, galera? Então o que é isso, né? O professor também falou um pouquinho, né, a respeito do nosso RP, né? Tem alguns módulos em RPs, né? Então nós temos RPs que tem módulo financeiro, módulo administrativo e módulo de manutenção, PCM, né, galera? Então é importantíssimo, né, ter todo esse histórico da máquina, porque qual que é a importância de a gente fazer o checklist, né? É para a gente ter histórico, né? Diário, semanal, mensal, anual da máquina, para entender se todos aqueles componentes estão trabalhando da maneira correta, né? Então, pensem lá no manômetro, né? Então, o manômetro, se ele está realmente trabalhando, se ele não está zerando, né? Se ele não está vibrando, lembra lá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, ok? E quando a gente tem um software que auxilia, né, nesse preenchimento, fica muito mais fácil, ok? Muito mais fácil. Então, normalmente o técnico, né, ele usa uma ferramenta, ou um celular, ou às vezes um tablet, né? E esse celular ou tablet, ele fica ali apontando, né? Olha, tem que fazer o check em tal lugar, né? Tem que fazer a manutenção preventiva em tal equipamento, ok? Aí vocês vão fazer o check diário de vocês, né? E vocês vão alimentando esse software, tá, pessoal? Bem tranquilo, né? Vocês conhecem muito disso, né? Estão bem por dentro. Então, mas assim, vale a pena ressaltar. Para que isso, né? Para a gente ter histórico da máquina, entender se aquela máquina ela está trabalhando da maneira correta. É igual quando a gente faz a manutenção do nosso carro, né, pessoal? A gente vai fazendo a manutenção periódica lá do carro para entender, né, se todos os componentes estão trabalhando de acordo com o que foi produzido, né? O seu estado natural, digamos assim, ok?
Então nós temos um erro comum aí, né, pessoal? Fazer a manutenção de cabeça, sem OS. Sem OS não há histórico. Sem histórico não sabemos se a máquina está melhorando ou piorando. O PCM precisa de dados, né? Então, mais uma vez aqui, galera, você vê como hoje a gente está falando, né, no IoT, né, internet das coisas, né? Pensem assim que hoje, qual que é o... Alguém, ó, vamos lá. Olha aqui, professor. Alguém sabe hoje, tá? Qual que é o maior valor dentro de uma empresa, né? Qual que é o maior valor que vocês acham que existe hoje dentro de uma empresa? Vocês acham, por exemplo, ativos, né? Que são os maquinários, né? São os passivos, são os funcionários. O que vocês acham, né, que hoje a empresa, né, ela preza, né, ou é o maior valor realmente que uma empresa tem hoje dentro, né, do seu KNAI aí? O que vocês acham? Alguém se habilita a falar aí? O que vocês acham que é? Dinheiro? Né? Dinheiro no banco? Estoque? Muito quieto, pessoal. Vocês estão muito quietos. O professor vai ter que ir de novo um dia pra gente falar, né? Cara a cara, que vocês estão muito desanimados. Pessoal, então, já que ninguém se habilita, né? Todo mundo tá meio acordando ainda, ok? Antigamente, né? Uma empresa ela era vista pela quantidade de estoque que ela tinha, né? Então, nossa, tem muito estoque, tem sei lá quantos milhões em estoque, ou muitas vezes até no banco, né? Nossa, tem tantos milhões no banco. Claro que isso aqui, obviamente, ela também entra dentro de uma margem ali para a gente estar relacionando, né? Mas, galera, hoje quem domina o mundo é quem tem dados, galera, né? Então pense lá, por que hoje, por exemplo, nós vamos lá no mercado e tem o CPF, né? Quer colocar o CPF aí na clube, né? No clube lá e tal. Você coloca o teu CPF e ele... Cara, pessoal, é para controlar, para eles entenderem qual o tipo de produto vocês estão comprando, para que depois o quê? Eles começam a enviar no WhatsApp, ou eles começam a mandar por e-mail, né? Promoções daqueles produtos, ok? Então é bem por isso que acontece. Lembra lá o Google, numa época, o Google eles queriam colocar em toda praça pública, o Google queria colocar a internet de graça. De graça, né, galera? Por quê? Porque eles são gente boa? Não. Eles querem saber o que a gente está fazendo, né? E sabendo o nosso comportamento, né, galera? Eles conseguem vender mais. Pode ver que quando a gente procura um tênis, por exemplo, na internet, e logo depois a gente abre uma página, né, na internet, começa a aparecer um monte de tênis pra gente lá. Isso aí é tudo pensado, né, pessoal? Tudo pensado. Então, o Google, principalmente o Google, né, ele conhece todo o nosso jeito aí, tá? O professor fugiu um pouquinho só para vocês entenderem o quanto que é importante a questão dos dados, né, galera? E entra na mesma situação nossa aqui, tá? Então pense lá que você tem um conjunto de maquinários, né? Uma planta cheia de máquinas, né? E você precisa ter o histórico desse maquinário, ok? E esse histórico, ele vem da onde? Ele vem lá dos softwares que a gente vai alimentando, né? Às vezes não tem um software, mas você tem uma relação, né? Você guarda as OS, né? As ordens de serviços. E assim, aqui o professor falou assim, ó, sabemos que, né, a OS, sem OS não é histórico, beleza? É algo super importante. Só que assim, também tem uma questão da OS, que é o tempo de vocês, né, pessoal? Então vocês têm um planejamento, né? Planejamento. Hoje eu vou fazer manutenção aqui, vou fazer meu cheque aqui, vou receber um material aqui, vou fazer uma usinagem aqui, tal. Vocês já têm o roteiro de vocês, porque vocês planejam isso no dia a dia. Aí chega lá um maluco lá e fala, ó, seguinte, eu preciso que você dê uma olhada lá na minha CNC lá, porque... Não, faz uma OS lá pra mim, relata, né? Relata o que está acontecendo. Aí traz aqui no nosso setor, nós vamos analisar aqui e vamos verificar em qual momento a gente vai fazer esse cheque para você, beleza? Então é importante, galera, lembre-se, vocês são os donos, né? Vocês que
Vocês que são os donos da vida, né, do equipamento, ok? Do ciclo de vida desse equipamento, tá? Então vamos lá, vamos seguir. Então o pilar da TPM, né, galera? Manutenção autônoma, ok? Então lembram lá da filosofia, né, do TPM, lembram lá? O pilar mais importante dela é a manutenção autônoma, né? A ideia é simples. O operador da máquina é o dono da máquina, ok? Ele não é só um apertador aí de botão. É ele que faz a limpeza diária, a lubrificação básica e a inspeção simples, né? Tem algum vazamento, tem algum parafuso solto, ele cuida da saúde ali básica da máquina, né, galera? Então, o que seria isso no mundo assim, né? Para a gente entender um pouquinho. Então, pense lá que vocês são os médicos, que o professor já falou, né? E normalmente o operador ele vai ser o enfermeiro, né? Aquela pessoa que ele tem mais contato, né? Direto ali, o enfermeiro com o paciente e vocês com a máquina, ok? E vocês vão fazer esse monitoramento, né? Pense que vocês são a mesma coisa que o enfermeiro. Vocês são aquela pessoa que faz o monitoramento, fica olhando lá, né? Os picos, né? No coração, na batida do coração, fica verificando a pressão, fica verificando lá, retirando o sangue, né? Pense assim, galera, é a mesma situação, ok? Isso aí acontece identicamente, mas, claro, quando a parte humanas, né? E a nossa parte aí é mais parte específica, ok? Então, erro comum, né, galera? Achar que limpeza é tarefa menor. A limpeza é a inspeção, é limpando que o operador acha trinca, o vazamento, ou afoga. Olha aqui, galera, onde que entra essa situação, hein? Você vê como é importante, né? O 5S, né, que a gente fala, o professor já falou para vocês, né? Já falou com vocês a respeito do 5S. Então entra muito aqui, né? Então o 5S lá nós temos a parte de limpeza, né, de organização do setor, ok? Então muitas vezes nessas limpezas, né, é que a gente consegue encontrar falha. Por quê? Por quê? Vamos lá. Lembra-se antigamente, hoje você vê um pouco ainda, mas é pouco agora, né? A gente ia nas oficinas mecânicas, né, galera? E você via assim, nossa, era uma sujeiraiada e ferramenta para todo lado. O técnico, acho que ele perdia uns 40 minutos para achar uma chave ali. Então imagine, uma bagunça que não era, né? Hoje, em muitas, melhorou muito, né? Você vai principalmente nessas montadoras, né? Montadoras que eu digo, quando a gente vai levar o carro lá para fazer manutenção, né? Nas concessionárias, né? Chega lá, nossa, o chão brilhando, né? As ferramentas tudo organizadas. Então isso aí é algo muito significativo, né? Por quê? Veja só, se hoje você tem um determinado veículo, né? E esse veículo está vazando, né? Pense lá que está vazando óleo, ok? Lá da junta. Então ele vai pingar esse óleo no chão e você consegue identificar, inclusive, né? Olha, tá tendo um vazamento aqui, ok? Agora, se tiver uma bagunça, tudo sujo lá, como é que você vai saber o que é o que, né? Então é basicamente isso aí, pessoal. É mais entender realmente, né, o porquê disso, ok? Dentro disso nós temos a métrica de confiabilidade, lembra lá, galera? MTBF, né? Então dentro do PCM precisa saber se o plano de manutenção está funcionando, né? Então nós temos aí um QPI, né, galera? Para a gente entender se realmente esse plano, né, de manutenção está funcionando ou não, né? Para isso usamos o MTBF, né? Tempo médio entre falhas, ok? Basicamente ele nos diz, em média, essa máquina quebra a cada quantas horas, né? Se uma máquina rodou 1000 horas e quebrou 2 vezes, o MTBF dela é 500 horas, correto? Né? Então ela quebrou, trabalhou 1000 horas, mas quebrou 2 vezes, então o MTBF é 500 horas, beleza? Então o MTBF, né? Tempo médio entre falhas.
que mede a confiabilidade da máquina, quanto tempo ela roda sem quebrar. Galera, vamos lá, olhem só. Então, o MTBF, né? O que ela mede? A confiabilidade da máquina, quanto tempo ela roda sem quebrar, ok? Nós temos um cálculo para ele aí, né, galera? Que é o tempo total de operação dividido pelo número de falhas, ok? Então, tempo total de operação, né? 1000 horas, divididos pelo número de falhas, quebrou 2 vezes. Então, 500, né? 500 horas, ok? Beleza? Tranquilo, né? Então, o objetivo sempre nosso é aumentar o MTBF, né? Para quê? Para que ele, né, tenha cada vez menos número de falha e mais tempo total de operação, ok? Beleza? Aí nós temos também o MTTR, lembra lá, galera? O segundo indicador, né? É o tempo médio para reparo, ou seja, quanto a máquina, quando a máquina quebra. Quanto tempo a equipe demora para consertar. Isso mede se a equipe é rápida, se tem as peças certas no estoque e se o diagnóstico foi preciso. Galera, aqui também, tá? É bem importante essa métrica, né? Porque aqui ela vai regular e entender, na verdade, não é nem regular, galera, tá? É entender, né, se a equipe ela tá preparada ou capacitada, digamos assim, melhor, né? Capacitada, né, para realizar aquelas manutenções. É aqui que vocês vão ver, galera, se a equipe de vocês estão trabalhando da maneira correta, né? Se a equipe de vocês tiveram as mesmas aulas que vocês estão tendo, né? Essa aula mais de manutenção, ok? E são, né? Se a equipe de vocês são tão eficientes igual vocês vão ser, galera, tá? É aqui que vocês vão ver, ok? Então, é o tempo ali, né, em que a equipe leva para consertar. Lembra lá, pessoal, quando a gente pensa aqui em MTTR, sabe o que a gente lembra? Vou fazer uma ilusão, hein? Alusão, né? Ilusão, olha. Alusão, vamos fazer uma alusão, né? Quando a gente assiste Fórmula 1 lá, né, pessoal? Quando eles vão trocar o pneu do carro, lembra lá? O pessoal leva segundos, né? Segundos ali para trocar aquele pneu do carro. Então, é uma equipe super eficiente, eficaz, né? Então, veja só, né, a importância disso. Aonde vocês querem chegar, né? Vocês têm que fazer com que a equipe de vocês cada vez, né, façam o melhor, né, com o menor tempo, né, galera? Então, vamos lá. Então, MTTR, tempo médio entre reparos, né? Ele mede a eficiência da equipe de manutenção, ok? E o cálculo, também temos um cálculo para ela, né? O tempo total de parada, né? Lembra lá? Lá foi 2 vezes, né? Divididos ali pelo número de falhas, né? O número de falhas foi 2 vezes, desculpa, o total, quantidade total de paradas, né? Então, qual que é o objetivo, né, nosso aí? É reduzir o MTTR, né, galera? Reduzir o tempo médio para reparo, obviamente, como o professor falou, quanto menor o tempo médio por reparo, né, mais rápido essa máquina vai estar disponível, né, para produção, ok? Beleza? Lembre-se, ó, MTTR você vai lembrar lá da Fórmula 1, né? MTTR você vai lembrar lá da Fórmula 1, ok? Então, a métrica final, né, é a disponibilidade, que é onde a gente quer chegar. Então, juntando tudo isso, temos o indicador mais importante para o gerente, galera, tá? A disponibilidade, ok? É a porcentagem do tempo que a máquina estava pronta para rodar. Se a disponibilidade é 95%, significa que a cada 100 horas a máquina estava pronta em 95 horas. É a nota final da nossa manutenção. Então, galera, bem tranquilo, né? Então, pense lá, disponibilidade 0% de tempo que a máquina estava disponível para produzir. Disponibilidade é a porcentagem, quer dizer que o professor viu ali um oi, pensou que era um 0, mas não, é a porcentagem de tempo que a máquina estava disponível para produzir. Mais uma vez, disponibilidade, porcentagem de tempo que a máquina estava disponível para produzir, ok? Então, mede o sucesso total da manutenção. E o cálculo, né, disponibilidade é igual a MTBF, né,
divididos por entre parênteses, MTBF mais MTTR, ok? Beleza, pessoal? Tô bem tranquilo, tá certo? Tá certo. O professor estava pensando aqui, mas tá certo, a forma tá correta, beleza? Então é exatamente isso aí. E trazendo isso, nós temos a nossa disponibilidade, né? Então vai lá, vai dar 0,80, né? Vocês vão, obviamente, colocar 80%, ok? Que ela é medida por porcentagem de tempo, ok? Beleza? Então o objetivo é sempre que ela fique acima dos 90%. O professor dá uma revisada. Se vocês estiverem, né, dentro do setor de vocês, lá tem, né, o professor trouxe para vocês lá as porcentagens, né, abaixo de 90, acima de 90, né, aonde que vai entrar cada parte aí, né, da disponibilidade para vocês entenderem, né, se estão indo de acordo. Mas assim, pessoal, vamos pensar assim, só existe uma forma aqui, tá? 90%. Ah, vai fazer a primeira vez para fazer, né, vou fazer um PDCA lá, né, aí eu vou fazer a primeira vez o cheque, né? Daí faço esse cálculo e vejo lá que está, né, 60%, né? A disponibilidade, poxa vida, está muito ruim. Vamos fazer uma ação rápida em cima disso, né? Aí faz o PDCA, toma a ação, né? Depois mede essa ação e verifica se realmente ela foi eficaz, né? Se ela de 60% ela foi para 95%. Opa, então ela está ótima. Ah, subimos um pouco, mas não ideal, então vamos novamente, mais um PDCA e assim vai, né? Para a gente poder trabalhar com a máxima de disponibilidade possível desse equipamento, ok? E daí nós temos então a nossa métrica mestra, galera, o OEE. E eu vou falar para vocês uma coisa, hein? Vou falar uma coisa para vocês. Esse OEE é muito importante, galera. Muito, muito importante. E é uma métrica que você se destaca da geral, de todos, né? De todos. Você consegue se destacar com essa métrica aqui, galera. Tá? Se você trabalhar com ela da forma correta e dentro do teu setor, você vai conseguir identificar tudo, simplesmente tudo, galera. Vai entender disponibilidade, vai entender tudo. E vai ser muito eficiente para vocês. Se vocês chegarem no setor de vocês, né, um dia e chegar pro superior ou gestor, né, e falar assim, vamos fazer um OEE, vamos fazer a nossa métrica OEE, vamos trazer um quadro aqui, ou até mesmo, né, hoje a gente já tem alguns softwares que fazem isso, mas não, vamos trazer aí um quadro, né, galera, e vamos colocar aqui, eu vou controlar o OEE. Galera, é o diferencial. Vocês vão ser ovacionados, ok? Então, acima de tudo, temos o OEE, né? Ele é a nossa nota final da fábrica, ok? Ele mede não só se a máquina está disponível, né? Mas se está rodando na velocidade certa, então ele vai medir a performance, né, galera? Hoje a gente fala muito sobre isso. E fazendo peças boas, qualidade, ok? Então uma máquina pode estar disponível 90%. Por que nós temos um problema aqui com essa questão da disponibilidade? É bem aqui que a gente entende, tá? Então, vamos lá, uma máquina ela pode estar disponível 90%. Então dentro da tua métrica, no teu setor manutenção, tá ok, né? A disponibilidade da máquina 90%, mas ela só faz peça ruim. Então ela está disponível 90%, mas ela só produz 50% do que ela pode produzir. Agora imagine. Então o OEE dela é baixo, né, pessoal? É baixo, ok? Então olha como importante vocês tenham esse conhecimento. Por isso que eu falo, como é importante essa métrica, hein? E hoje, galera, quando a gente fala em OEE, vamos dizer assim, pela experiência que o professor teve em fábrica, né? Como é que eu posso falar isso sem... são poucos as pessoas cultas que utilizam, digamos assim, sabe? Porque a galera hoje que está na parte de gestão já é uma galera um pouco mais antiga, então é uma métrica antiga também, mas ela era pouco usada, sabe?
e ela começou a ser mais usada aí, quando a gente vem com os Lean, né? Aí o pessoal começou a usar mais ela, né? Começou a ter essa cultura mais mais lean, né? mais clean também, né? E o pessoal começou a usar bastante essa métrica, então é um pessoal assim que já é mais fera que utiliza, digamos assim, ok? E realmente é um diferencial, galera. Se vocês dominarem isso aqui, nossa, não tem erro, sabe? Onde vocês vão ser ovacionados, né? Então, OE, eficiência global do equipamento, né? Mede a eficiência total da fábrica. Total da fábrica. Mede a eficiência total da fábrica, não é do setor de manutenção. Total da fábrica, né? O cálculo do OE é disponibilidade vezes performance vezes qualidade, ok? Lembre-se lá, né, galera? Cada uma dessas aqui são métricas, ok? Métricas. Cada uma vai ter a sua formulazinha, né? Cada uma vai ter a sua formulazinha, ok? Então, o professor trouxe um exemplo, né? Rápido aqui para nós. Então, no nosso torno, galera, né? Disponibilidade foi 93,3%. Nós fizemos o cálculo lá, tá aí a nossa disponibilidade, deu 93,3%. A performance, né? 8 minutos ideal vezes 9 minutos real. Então, foi 88,8%, tá? Então, nós fizemos também o cálculo da performance, tá? A qualidade, 12 refugos em 600 peças. Então, a gente produziu 600 peças e tivemos 12 de refugo. Então, nós tivemos 98% aí de qualidade, ok? Então, o OE do nosso torno foi o 0,93, disponibilidade, vezes 0,88, que é performance, vezes o 98%, que é qualidade, né, galera? Então, foi 81,2%, ok? Aí a gente sai nesse resultado e verifica lá, lembra que tem a tabelinha, né? Normalmente, o OE ele tem que ser acima aí de 85%, 86%, beleza, pessoal? Então, às vezes a gente pensa, poxa, mas a culpa aí... né, foi da manutenção pelo OE baixo? Não. Aí que tá o pulo do gato, galera, tá? Aí que tá o pulo do gato. Veja só, a disponibilidade lá, que entrou no setor de vocês, 93,3%. A qualidade, galera, 98%. Então aqui já diz tudo para vocês. Então, olha, eu disponibilizei a máquina, tá? 93% eu disponibilizei. 93% do tempo a máquina estava disponível, galera. Beleza? Então, a manutenção, ok. A qualidade, 98%. Então significa que a manutenção que eu fiz, ela foi eficiente, pessoal, beleza? Porque ela está trabalhando da maneira correta, ela tem 98%, né, o bom é 100, mas nunca a gente consegue, né? 98% de peças boas, galera, né, que a gente fez, então tá tudo correto. Aí a gente vai ver lá a performance, né? 88,8%. Por quê? A 88,%, quando a gente fala em performance, a gente está pensando em produção, né, galera? A gente está pensando em operador. Então pense lá, o operador não ficou. Adianta você disponibilizar a tua máquina 93% com uma qualidade de 98% e o operador não fazia parte dele, não operar a máquina, né? Então... não adianta, né, galera? Então, tem que pensar dessa forma, ok? Então, o operador, às vezes, ele não estava lá no setor dele, ele não, né, saiu, foi conversar, e beleza. E então, é isso que acontece, né, pessoal? Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Por isso que é importante vocês terem, tá, todo esse conhecimento aqui, ó, conhecer cada partinha aqui do OE, da disponibilidade, né, dentro de disponibilidade, quais são, né, as relações de disponibilidade. Aí você vai fazer cálculo dentro das disponibilidades. Então, não vai ser simplesmente você chegar ali, e falar assim, o tempo real disponível, o tempo disponível da máquina era tanto e ela quebrou tanto, ok? Então, não, mas você vai pegar métrica por métrica, né? Então lá, quais são as falhas que ela teve? Teve falha disso. Dessas tantas falhas, o que realmente compete ali ao setor de manutenção? Né? Às vezes teve uma falha ali porque foi problema do fornecedor, né? Então vocês tiveram, tem tudo isso que vocês vão ter que, né, se ligar, vocês vão ter que aprofundar, né? Entrar dentro de cada uma dessas métricas aqui, ó. Se aprofundar em cada uma, galera, né?
entrar em cada uma e realmente entender o que está acontecendo em cada uma. Mais uma vez, importantíssima essa métrica, tá? Leve para a vida de vocês, galera. Leve para a vida de vocês. Todo trabalho que vocês forem fazer, essa métrica ela vai ter que estar. Então, vocês vão fazer um curso de uma engenharia mecânica, vão fazer um tecnólogo mecânico, automação, mecatrônica, elétrica, eletrônica. Isso aqui vai estar, galera. Então, lá no teu TCC, porque isso aqui vai estar na vida, quando vocês estiverem lá dentro do setor, em qualquer área que o professor está falando. Tá? Hoje a gente está trabalhando a parte de mecânica, em qualquer área você vai ver essa métrica aqui, beleza? Vamos entrar então rapidamente em manutenção preditiva, né, pessoal? Manutenção preditiva, pessoal. Né? O que é manutenção preditiva? A preditiva é cega, né? Troca por tempo, ok? Mas se a peça... Desculpa, vamos lá. A preventiva, pessoal, é cega, né? A troca por tempo, né? Lembra, a cada 10 mil quilômetros ou a cada 500 horas, né? Eu troco a peça. Mas e se a peça estiver boa, né, pessoal? Ela aguenta mais tempo, né? Ou se ela quebra antes, né? Para isso usamos a preditiva, né? É a manutenção detetive que a gente chama. Ela não troca por tempo, ela monitora a máquina, né? Ela usa tecnologia para ouvir a máquina e prever falhas, né? Ela, lembra lá, quando a gente falou lá que nós somos lá os médicos, né? Então a gente, é igual a gente quando a gente vai lá fazer o raio-x, né? Ou tirar o sangue, né? Então, praticamente isso aqui que a gente está falando. A gente está monitorando a máquina, assim como a gente monitora. Nós somos uma máquina, né? O corpo humano é uma máquina. Então, da mesma forma, a gente trabalha com a máquina e equipamento, né? Então, pessoal, eu acho que é isso aí, né, Oti? Eu acho que é isso aí, pessoal. Terminamos a nossa primeira etapa, tá? E nas próximas aulas aí a gente continua para a gente finalizar ainda esse tema hoje. E no finalzinho da aula aí a gente fazer a nossa avaliação, beleza? Até mais, pessoal!